Eu quero falar agora de um pecado que talvez você nunca ouviu na sua vida. Eu quero falar de um pecado. Então, assista esse vídeo até o final, porque com certeza você vai ser tocado nisso. Talvez você até pratique esse pecado e não sabe. Que pecado é esse? Nós vamos estar falando isso nesse vídeo. Então, mas antes eu quero te pedir, se inscreva aí no canal e também já vai dando o like. Nos ajuda a crescer, a alcançar mais pessoas. No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 23, final, diz assim: tudo que não é de fé é pecado. Tudo que não é feito de fé é pecado. Então, o pecado é fazer algo sem fé. Por quê? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, se você é cristão, você nasceu de novo, você é justo, justificado pelo sangue de Jesus, você tem que viver pela fé. Então, tudo que você faz sem fé é pecado. Então, com certeza, você já fez coisas sem fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que nós mais estamos vendo hoje em dia na igreja é pessoas sem fé. O que nós estamos vendo dentro da igreja, até pastores, líderes sem fé. Então, tudo que você faz sem fé é pecado. E sem fé é impossível agradar a Deus. É igual pessoas que chegam desesperadas. Eu lembro de uma irmã que chegou desesperada porque o marido dela tinha sido mandado embora. Ele estava numa fase muito difícil e ele tinha sido mandado embora e não tinha estudo. E ela chegou, e agora, pastor, ele não tem estudo, não vai ficar difícil arrumar emprego. E nós estava o Brasil em crise, que é algo normal. Cada ano vem uma crise nova, crise disso, daquilo. E eu falei, irmã, tenha fé. Eu, não, eu tenho fé. Ela falou, eu tenho fé. Lágrimas caindo dos olhos dela. Mas quem estivesse lá comigo ia ver que ela estava desesperada, sem fé nenhuma. Mas Deus é tão misericordioso que um mês depois, o marido dela, não sei nem se deu um mês, arrumou um emprego que está até hoje. Ele vai até aposentar já. Mas eu fiquei pensando, uma mulher sem fé nenhuma. Eu posso dar vários exemplos de pessoas que chegaram desesperadas por uma situação e você vê que o desespero é a falta de fé. A ansiedade é a falta de fé. A super preocupação. Nós ficamos preocupados, mas aquela super preocupação, hiper preocupação, é a falta de fé. E o que representa isso? Tudo que você faz sem fé é pecado. Nós pensamos sempre nos pecados, a prostituição, nós pensamos no pecado do cigarro, da bebida, dos vícios, e não é nem da amargura, do ódio. A incredulidade é pecado. A falta de fé é pecado. Isso está na Bíblia. O povo de Israel, quando foi ver a terra prometida, Moisés mandou 12 espias, 12 espiões para ver como era a terra, e 10 voltaram falando que a terra era boa, mas só que lá tinha gigante. Então, eles falaram que não dava para conquistar a terra. Eles falaram de incredulidade. Josué e Caleb falaram, não, vamos dar para conquistar. Mas o povo acreditou nos 10, choraram, queria voltar para o Egito. Aquela geração inteira foi castigada por Deus. Aquela geração que era para entrar na terra prometida, Deus falou, tá bom, cada dia que ficou na terra espiando, que foi 40 dias, vai ficar um ano no deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto. E tem mais, Deus falou, essa geração de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Então, eles morreram no deserto de 20 anos para cima, os filhos dele, outra geração, entrou na terra prometida, só Josué e Caleb entraram daquela geração por causa da incredulidade. Então, tem gente morrendo no deserto
Tem gente que não tem tomado posse da terra prometida por causa da incredulidade. Porque a incredulidade, a falta de fé é pecado. Entenda só. O que Deus quer dos seus filhos, um povo que crê. O que mais alegra o coração de Deus foi a atitude de Josué e Caleb, que eles acreditaram, eles viram que tinha gigante, eles viram que tinha dificuldade, eles viram a mesma coisa que os outros 10 viram. Mas Josué e Caleb falaram assim: ó, Deus é por nós, vamos lá. Isso alegrou o coração de Deus. Por isso que Deus falou: Josué e Caleb vai entrar na terra, porque eles tiveram outro espírito. O que mais alegra o coração de Deus é aquele que crê. Não é como Tomé, que quando os discípulos falaram: Tomé, nós vimos Jesus. Ele não acreditou. Ele não acreditou nos discípulos que andou com ele 3 anos. Falou: eles estão mentindo para mim. Eu só vou acreditar se eu pegar e tocar na mão onde tem um furo do cravo. Só vou acreditar. Não, Tomé foi tão incrédulo que ele disse: não, não basta eu ver, eu preciso ver e tocar. Quando Jesus aparece para ele: Tomé, Tomé, toca aí na mão. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas crê. Bem-aventurado aquele que crê. Feliz a pessoa que acredita, que tem fé. Então, hoje nós estamos vivendo uma geração de gente, igrejas cheias de pessoas, igrejas lotadas, igrejas, megas igrejas, de 20 mil pessoas, de 10 mil pessoas, de 30 mil pessoas, igreja que é do tamanho de uma cidade, porque eu já morei numa cidade de 20 mil pessoas e tem igreja que é maior do que 20 mil pessoas. Mas esses 20 mil pessoas, 30 mil pessoas de muitas igrejas, são pessoas que não crê, que não têm fé. E tudo que faz sem fé é pecado. Romanos, que nós lemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero que você compartilhe esse vídeo para aquele irmão que você sabe que não crê, que duvida das coisas de Deus. Compartilhe para ele. Compartilhe nas suas redes sociais. Deus precisa acordar a sua igreja. Creia no Deus vivo que você serve. Creia nesse Deus poderoso. Creia nesse Deus grande, nesse Deus maravilhoso. Creia em curas e milagres. E também quero fazer o convite, se você quiser fazer um treinamento de cura, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, nós temos um treinamento sobre cura, porque nós acreditamos que Deus quer curar, batizar com o Espírito Santo, quer realizar milagre e que Ele está voltando. Então, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém e amém.